Como orientar os jovens que negam ou subestimam a pandemia? Acham que é paranoia? Essa preocupação de minimizar as questões, ela acaba acontecendo não somente nos jovens, mas existem muitos outros que são idosos e que também desconsideram a importância disso. Por que esses fenômenos acontecem? Eles ocorrem muitas vezes em função de alguns excessos que acontecem do outro lado. É como se fosse assim, quando você tem algo que está curvo para baixo, para você colocar essa vara que está curva para baixo, você entorta a vara para cima para que a vara fique reta. De maneira mais clara, quando você tem uma cartolina enrolada num determinado sentido, para desenrolar, você enrola no sentido contrário para que ela fique aberta. Então, às vezes, esse posicionamento até exagerado que algumas pessoas apresentam, não é exatamente o desejo delas, mas às vezes elas fazem isso para tirar aqueles que estão no outro extremo para uma posição mais mediana, mas usam um instrumento meio agressivo para conseguir isso. O que se pode fazer para atrair essas pessoas? Por consequência do que eu estou dizendo, é não radicalizar. Quanto mais eles puxam para um lado, se você puxar para o outro, mais ele puxa para o lado de lá. Então você tem que dizer, você tem razão, isso é verdade. Você está correto nisso. Que aí você desarma a pessoa. Quando você concorda com ela, você desarma a possibilidade dela ficar sempre contrária a você. Então você dá razão a parte do que ela diz e ela se desarma. Aí depois você entra com a parte que você quer que ela repense. Mas a gente não pode querer convencer alguém esgarçando ainda mais o fio e puxando mais para distante, porque, ao contrário do que se pensa, nós vamos criar ainda mais distanciamento de ideias e muito mais dificilmente eles vão ceder. Então, quem cede está no controle. A gente dá um passo para o lado deles, senta com eles e concorda com parte disso, retira essa tensão e depois repensa os valores que sejam interessantes. Esse é um conceito que não é exatamente da doutrina espírita, é da neurolinguística.